Nós vamos falar pelo Skype com a administradora Mila Brandão. Você já imaginou um trailer móvel onde você pode expor plantas de diversos tipos? A minha convidada não só pensou, como transformou a ideia em realidade. Põe a Mila comigo aqui, por favor, para que a gente possa dar aquele bom dia especial. Olá, Mila, bom dia, seja muito bem-vinda ao Ops Notícias, tudo bem? Tudo bem, Max? Bom dia. Obrigada pelo convite. É uma satisfação falar de plantas. Imagina, olha, a alegria é toda nossa. E eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar sobre o trailer, né? Como é que surgiu a ideia do trailer, hein, Mila? Olha, Max, a ideia do trailer, ela surgiu com a minha mãe. Na verdade, foi um convite a vender plantas. Então, a gente quis fugir do fixo e montar uma loja móvel. Meu trailer ele tem uma vitrine e essa vitrine, ela caminha pela cidade, né? Então, foi uma inovação que trouxe para a gente um retorno muito grande e assim surgiu o Plante no Capricho. Muito bem, e como é que foi essa ideia de vender plantas? A sua mãe já vendia, você foi inspirada por ela, como é que começou? Não, ela não vendia. Ela gostava muito de plantas e a gente acha muito engraçado. Quando ela viajava, ao invés de ela trazer presentes, ela trazia plantas. Que Chegou uma maravilha! época, chegou uma época, Max, que ela não tinha espaço mais. Então ela começou a me convidar a vender planta. Aqui em Palmeira, aos sábados, costumava vir um caminhão de plantas para a feira. Então, como eu já trabalhava no centro, eu tinha uma loja de confecções. Então, a dona Marlene, minha mãe, ela me convidava a vender planta. E aí eu achava, oxe, não tem lógica, né? Eu tenho uma loja de roupa, eu vou vender planta. Mas aí ela me convidava tanto, Max, e essa área começou a crescer. Aí chegou um momento que eu disse assim, poxa, é Semana das Mães, vou fazer uma vitrine viva. Então, eu fiz uma vitrine viva dentro da minha loja de roupa. Essa vitrine deu tão certo que acabou, em vez de uma semana, que era a Semana Especial das Mães. Toda mãe gosta de planta, então vamos vender planta. E aí acabou ficando por um ano e a gente acabou fechando a nossa loja de roupa e hoje a gente só trabalha com plantas. Nossa, que história maravilhosa. Olha, a gente percebe pelas suas palavras, né? E também pelo seu exemplo, o quanto o brasileiro é criativo e se torna empreendedor na sua batalha própria. Agora, deixa eu falar aqui para os meus espectadores do Canal 10. A Mila, ela mora aqui no Agreste, e numa cidade muito próxima a gente, que é Palmeira dos Índios. Eu a encontrei no Instagram, achei a ideia, né, das plantas, da maneira como ela vende, da maneira como ela cuida. Inclusive, daqui a pouco a gente vai divulgar o Instagram. É muito lindo, né? Todo o cultivo e todo o cuidado que elas têm em explicar a respeito das plantas, os cuidados, naturalmente, né? E a diversidade que tem por lá. Então, olha só, Mila, eu queria saber de você, a planta dá certo em qualquer lugar? Qual o melhor ambiente para cultivá-las? Então, Max, olha, planta dá certo sim, em qualquer lugar. A gente só precisa se atentar ao ambiente, se ele é externo, se ele é interno, se está sol, se está sombra, para escolher a ideal da planta. A gente não vai pegar uma planta de sombra e colocar em pleno sol, que ela vai morrer. Então, dá certo, só precisa a gente se atentar ao tipo de planta para o ambiente que você quer colocá-la. E como é que a gente descobre isso? Perguntando no lugar onde vende, é isso? É um Isso caminho? mesmo, isso mesmo. Olha, quando vocês forem comprar plantas, perguntem para o vendedor a indicação, né, para o ambiente que você quer. Se não souber o nome científico, mas pelo menos o nome popular. Hoje a gente se enquadra, Max, em um ramo que cresce muito e tem muitas plantas que os nomes são bem difíceis. Mas na Uhum. internet a gente já pesquisa com o nome popular e já encontra. Só precisa de um interesse maior em pesquisar aquela planta. Maravilha, é boa a sua dica, viu? Porque muitas vezes a Isso. gente está meio às cegas, não sabe o que deve comprar, qual é a melhor planta para dentro de casa. Inclusive, essa próxima pergunta eu acho que tem tudo a ver. Há tipos de plantas que trazem uma energia especial para o ambiente, ou seja, ela modifica de fato o ambiente onde ela está, Mila? Sim, sem dúvida. A gente acredita muito nisso. Tem alguns estudos também que falam sobre isso já. Aqui na nossa região, um exemplo, a gente utiliza muito a arruda. É uma planta que atrai, né, o mal olhado. O pessoal usa muito ela para atrair o mal olhado.
Tem a lavanda, que ela traz uma energia muito boa para o ambiente. O lírio da paz é uma planta que ela costuma atrair as energias negativas para ela. Quem nunca viu aqui no nosso sertão um cacto, né, em cima das casas, para atrair o olho gordo, para puxar, né, aquela energia negativa. Então, tem uma linha que já estuda isso, é a linha fitoenergética, que estuda essa linha de plantas. Então, é verdade, sim, existem plantas que ela traz essa coisa boa para a gente. Olha, eu vou voltar mais uma vez aqui para o meu telespectador e também para quem nos acompanha aí pela internet em várias cidades do Brasil e até pelo mundo. Essa questão de energia, ela é muito séria. Eu acho que alguma vez você já ouviu falar ou mesmo presenciou uma pessoa bem carregada chegando na sua casa, elogiando uma planta e logo depois da pessoa sair, aquela planta está meio murchinha, meio sem vida. Energia é uma coisa extremamente séria e isso é estudada, viu? Isso, Pela ciência, inclusive. Então a Mila falou há pouco tempo, né, isso, que nordestino gosta muito de ter um cacto no telhado. E é fato, em muitas casinhas a fato. gente encontra lá o cacto, né, como defensor, a própria espada de São Jorge, muita gente utiliza na frente de casa, nessa tradição de combater a energia negativa. E planta, a gente sabe, ela inspira, mas ela tem a sua energia própria com toda certeza. Ô Mila, me diz aqui, existem plantas mais apropriadas aqui para o Agreste, onde a gente vive? Ou é possível cultivar qualquer tipo de planta? Aqui, tudo que se planta dá. Olha, Max, a gente não pode esquecer que a gente está numa região muito quente, nosso clima ele é muito quente. Praticamente a gente tem duas estações, né, bem definidas, que é o verão e o inverno. Então, plantas que se adaptam melhor à nossa região são plantas de ambientes mais quentes. A nossa vegetação principal é a caatinga, então isso já nos dá de cara a certeza de que plantas mais resistentes ao calor, elas se adaptam melhor à nossa região. Então, eu sempre digo, existem plantas de climas mais frios que elas podem dar certo, precisam de um cuidado maior, mas que a facilidade aqui na nossa região é sim as plantas mais resistentes a altas temperaturas, como por exemplo as suculentas, os cactos que estão muito em alta, né? A espada, essas plantas mais resistentes a temperaturas. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade de perguntar qual a sua planta preferida. Eu vi que você gosta muito das suculentas, né? Olha, Max, é muito difícil responder essa pergunta, porque eu me encantei de uma forma magnífica. Então, eu fico assim, olhando para todas as plantas, dou beijinho, dou bom dia, trato com carinho. Hoje em dia, eu estou com uma paixão enorme por cactos, porque assim, eu fico aguardando a floração deles, eles são mais difíceis para florir. E eu digo para você, eu dou até beijinho nos meus. Mas aqueles espinhos não doem, né? Porque eles são pequenininhos, né? Não, é um amor. Eu também gosto muito de cactos. Aliás, eu gosto das plantas menores, né? Aquelas plantinhas, mini plantas, adoro todas elas. Olha, paisagismo é uma opção ou é fundamental para deixar os espaços mais cheios de vida? Max, sem dúvida é fundamental. Hoje, trazer um pouco do verde para dentro das nossas casas nos traz uma sensação muito agradável. Então, o paisagismo hoje nos dá uma reconexão com a natureza. Então, isso para a gente, principalmente agora em tempos de pandemia, nos está acalmando, nos trazendo os benefícios para a gente mesmo, né, para a nossa vida. Então, sem dúvida, é fundamental o paisagismo dentro das nossas casas para nos reconectar com a natureza. Exatamente. Em qualquer lugar onde couber uma plantinha, vamos colocando, né? Porque ela só traz benefícios. Agora, Isso. Mila, é difícil cultivar espécies ou não tem muito segredo? Ou você precisa realmente aprender como lidar com os tipos de plantas que você tem? Olha, Max, essa sua pergunta é ótima, viu? Eu escuto muito isso todos os dias. Cultivar é fácil. O que acontece é que algumas pessoas, muitas vezes, elas se frustram por matar uma plantinha. Isso acontece muito com cactos e suculentas. Muitas pessoas dizem, matei minha planta afogada. Veja,
A escolha da planta é o que vai determinar isso. Se ela vai ser fácil de cultivar ou se ela vai ser difícil. Você precisa determinar primeiro o ambiente, para depois escolher a planta, para se tornar mais fácil o cultivo dela. Uma planta para ambiente interno é uma planta que não gosta de calor, uma planta de sombra, que a gente chama. Então, se você pegar um cacto que gosta de sol e botar ele dentro de casa, e você aguar ele uma vez por semana, apesar do nosso clima ser quente, ele, com o tempo, ele não vai ficar tão bonito, vai chegar talvez a morrer. Então, é só se atentar a essa questão do ambiente para tornar o seu cultivo mais fácil, mas que ser difícil, quando você presta atenção nessa dica, é fácil. Muito bem, falar mais uma vez aqui para o meu espectador, olha, cuidar de planta é o mesmo que cuidar de gente, né? Não há uma variedade de tipos de seres humanos, cada um não gosta de uma coisa diferente, nós não somos diversos, as plantas também são. Cada um exige um cuidado, um olhar, um trato diferenciado, né? Não é porque é planta que você só tem que jogar água e esperar que ela floresça, não. Você viu há pouco tempo, né? A Mila, que é especialista agora nesse segmento, dizer que ela conversa com as plantas, acarinha as plantas, né? E tanta gente aí diariamente nos dá esse exemplo da conexão com aquilo que você está cuidando, seja plantas, seja animais e principalmente quando se trata de seres humanos. A conexão, ela é importantíssima. Ô Mila, como é que ficou a sua vida como empreendedora depois dessa pandemia? Você não pode estar usando, evidentemente, o seu trailer, né? Porque isso, evidentemente, causa aglomeração e a gente tem que seguir as determinações para combater o coronavírus. Mas você aproveitou essa onda de vendas online, reprogramou a sua vida? Como é que você fez? Sim, a gente parou, né? A gente teve que parar. Nosso trailer ele circula pela cidade de Palmeira, costuma sempre estar pelo centro, próximo aos bancos. Então, com a pandemia, a gente teve que parar. Já tem 4 meses que a gente está estacionados, mas a gente aproveitou as redes sociais para alavancar as vendas. Estamos no Quero Delivery agora também. E a gente trabalha com entregas. Todos os dias a gente faz as postagens com fotos autorais, fotos tiradas no mesmo dia, né? A gente tira fotos autorais e da planta como ela está realmente no dia e posta, faz as indicações. Isso quando o cliente escolhe, a gente vai para o bate-papo e faz a entrega a domicílio. Que E maravilha! até que a gente está se virando bem, viu? É mais trabalhoso, Max, mas está se virando bem. É que brasileiro tem traquejo para tudo, né, Mila? Sem dúvida Verdade. alguma, o brasileiro se reinventa. E a grande estufa quer dizer que é na casa da sua mãe, né? Eu vi alguma postagem você dizendo que está indo na casa da mamãe pegar uma plantinha nova. É lá que você deixa elas se criarem? Isso, a minha mãe, ela tem, é como o povo diz, uma mão boa. A minha mãe, ela é a chave do Plante. O Plante, ele é uma sociedade, né, entre eu, a minha mãe e minha esposa, que é formada em biologia. Então, assim, a gente trabalha super bem, foi uma sociedade que deu certo. A minha mãe é a mão na massa, ela que está ali na estufa, no sítio, em Mar Vermelho. Em Mar Fran, Vermelho, né? isso, Mar Vermelho. Fran é quem fica na identificação das espécies, né? Porque já é a área dela, né? Da biologia. Eu fico no público, eu sou administradora, eu fico no público, fico nas redes sociais, estudo também muito, a gente faz curso, Max, eu e Fran, a gente está o tempo todo viajando, é Recife, é Caruaru, é Maceió, para fazer cursos, para trazer o melhor para a nossa cidade, para o nosso público. Mas se não fosse a minha mãe, a dona Marlene, que está ali com a mão na massa, era difícil. Que maravilha. Olha, só para a gente. Ó, Oi. a gente costuma falar assim que ela, com os anos de experiência com plantas, ela já tem a sua formação, né? Mais que nós. Com certeza. E naturalmente isso, né? Os anos foram ensinando. Agora, só para a gente acabar, uma dica para quem está pensando em comprar uma plantinha. Qual a melhor dica, né, para aquela pessoa que não tem muita habilidade, mas quer comprar a primeira plantinha ali para um ambiente específico? Olha, a primeira dica é analisar o ambiente que você quer colocar a sua planta. É no banheiro? É na sala? É no jardim? Identificou o local que você quer colocar a sua planta, aí sim, local identificado, você vai em busca da sua plantinha. Quando você chegar na loja,
compra de plantas, você vai dizer, olha, eu quero uma planta para o meu banheiro. Não, eu quero uma planta para a minha área. A minha área, ela pega sol, só o horário da manhã, só o horário da tarde. Porque com essa identificação, o vendedor ele vai poder lhe ajudar na escolha da planta adequada para que você forneça a planta a situação adequada para ela conseguir energia, né? Conseguir se reproduzir. Então, a primeira dica é identificar o local. A segunda dica é que ir para a escolha da planta e pedir sempre o nome da plantinha para você pesquisar o que é que a sua planta gosta. Feito isso, Max, é só controlar a água, a luz, fertilizante, a planta precisa. Planta em vaso, ela precisa se alimentar. Feito isso, está tudo resolvido. Tudo certo. Olha, eu tive o prazer de conversar com a administradora Mila Brandão, proprietária aí do Plante no Capricho, que você pode encontrar no Instagram. Tá aqui o telefone também de contato, que é o 999079535. Inclusive pode pedir o delivery em qualquer lugar que você estiver aí. Acompanhe essa moça talentosa nas redes sociais e você vai ver quantas fotos lindas, quantas plantinhas lindas ela tem. Mila, eu queria muito agradecer a sua gentileza de nos conceder essa entrevista, tá? Muito obrigada, Max. Eu que agradeço. Falar de plantas é muito prazeroso para a gente. Maravilha. Um bom dia, bom trabalho. Para vocês também. Você viu aí? Cultivar uma planta faz muito bem à alma, muito bem ao ambiente. Então, faça isso, né? Plante cada vez mais e dê frutos. E o programa